Enxaqueca vem, o nome técnico é migrânia, que vem de hemicrânia, que sei lá Deus se é do grego ou do latim, porque eu já li isso umas 10 vezes e nunca lembro qual dos dois que é. E hemicrânia porque ela classicamente pega meia cabeça. Só que essa meia cabeça é 60% dos casos. Então, tipo, 40% dos dois lados, ou seja, 50% é uma moeda. Tipo, não é tão relevante, sabe? E é uma dor que ela é pulsátil e que as pessoas tendem a achar que tem um vaso que vai explodir na cabeça delas. Elas às vezes vão no médico e falam, pô, eu tenho certeza que tem um vaso aqui e tal, e ele tá pra explodir. E o médico fala, não, é coisa da sua cabeça. Minha piada infame agora, hein? Isso não existe. Só que o ponto é que esse vaso existe. Ele existe, ele tá lá. Inclusive, ele tá lá agora em todo mundo. A diferença é que durante a crise, o nervo que sai do vaso e conduz a sensibilidade do vaso tá tão alterado que o vaso que tá naturalmente pulsando, você começa a sentir. Fora da crise, o vaso continua pulsando. Ele não tá pulsando mais, até pode estar um pouquinho mais. Mas assim, o que faz doer não é a pulsatilidade aumentada, mas é a sensibilidade aumentada. Uhum. A enxaqueca, na real, ela não é exatamente uma dor. Ela é uma hipersensibilidade. Ela é tão sensível, mas tão sensível que fica doloroso. Caraca, que loucura. Ela é uma disfunção sensorial, na real. É uma disfunção cerebral que a gente sabe há muito tempo que ela é uma disfunção sensorial, mas que ela vai meio que além disso. Porque, pô, fala em enxaqueca que a pessoa pensa, dor. Uhum. Beleza. Tá, e se eu te falar que a dor, ela é mais ou menos 1/4 da doença? Quer dizer que a maior parte dela, 3/4, não é dolorosa. O que tem nesses 3/4? A dor, ela geralmente dura de 4 a 72 horas, tá? Antes disso, logo antes, assim, até 1 hora antes, tem uma coisa chamada aura, que nem todo mundo tem. Geralmente 15, 20% das pessoas têm. Então a pessoa pode ver um borrão que vai aumentando. Às vezes esse borrão ele vem com flashes meio psicodélicos em volta. Às vezes a pessoa começa a ver uns zigue-zagues na visão dela. E o mais lógico é você pensar assim, então o problema é no olho, tá? Aí você fecha o olho e continua. Porque o problema tá no seu cérebro. E na verdade é tão doido que a área do cérebro que tá causando isso, a gente já conseguiu medir e viu que conforme esse borrão na visão, esses flashes, essas bolinhas brilhantes vão crescendo, tem uma onda que vai percorrendo o cérebro causando isso, que é muito parecida com uma onda epilética, por exemplo, e a gente consegue correlacionar a velocidade que essa ilusão de ótica vai crescendo, vamos chamar assim, com essa onda que tá andando no cérebro. E ela geralmente começa na parte de trás, que é a parte que controla a visão. Por isso que começa com o mais comum que é visual. Mas ela pode ir progredindo e começar a alterar a fala. Falar. E vai travando. Ela pode começar a sentir formigamento. A pessoa pensa que tá tendo um derrame, dependendo de... Geralmente, quando chega nisso, vai no hospital achando que tá tendo um AVC mesmo. É quase todo... E é melhor ir mesmo. Lógico. Vá no hospital, por favor. Você não sabe o que é, você tem que ir atrás. E aí soma isso começa a sentir um formigamento no braço, no rosto, às vezes na língua. E existe um negócio que a gente chama de aura hemiplégica, onde a pessoa literalmente pode paralisar meio corpo. Caralho, aí deve ser louco demais. Essa, inclusive, a gente consegue mapear. Toda enxaqueca é genética. Tá? Enxaqueca não é alimentar, enxaqueca não é, sei lá, falta de Deus, enxaqueca não é problema intestinal, porra nenhuma dessa. Toda enxaqueca é genética. Essa especificamente, essa hemiplégica, a gente já achou o gene. A gente sabe qual que é o gene. Inclusive, é comum que ela tenha mapeamento familiar. Então, você vê, tipo assim, o vô, o pai, a mãe, entendeu? Você vai... Tá. Toda enxaqueca é genética. 100%. Tá. Mas a pessoa pode ter o gene, tipo, adormecido também. Tipo, igual uma bipolaridade. Isso. Vamos dizer assim. A gente conhece... É que nem toda enxaqueca é monogenética. Tá. Então, e aí é bem parecido com a bipolaridade por causa disso. Você vai ter dezenas de genes envolvidos. No caso da enxaqueca, a gente já mapeou mais de 120. E aí tem duas coisas que você tem que tirar disso. Se tem mais de 120 genes envolvidos, a enxaqueca do Zé é diferente da enxaqueca da Maria. Porque é muito gene diferente.
E isso traz um segundo ponto, que talvez seja a coisa mais nova que a gente aprendeu sobre enxaqueca, é isso. Esse enxaqueca é uma disfunção cerebral que te premiou com uma fragilidade genética. Então, você vai ter a predisposição a ter essas crises que eu estava te falando. Só que o que vai fazer você ter poucas ou muitas crises é o grau de cronificação da sua doença. O que é isso? O quanto que a doença vai piorando. Tá, e por que ela piora e por que ela não piora? Aí que tá. Vai depender do padrão genético que você tem, porque esse padrão vai afetar o quê? A relação dela com o sono, com o estado emocional, com a alimentação, com a atividade física, Stress. Com medicação, com hormônios. Esses são os 6 principais. Então, por exemplo, pessoas obesas têm risco maior de cronificar. Então, ao invés de ter uma crise por mês, elas começam a ter crise por semana, depois crises diárias, depois várias vezes dentro do mesmo dia. Então, você vai cronificando a doença conforme o seu perfil. Então, é muito comum você ver na internet, tipo assim, a dieta da enxaqueca. Adianta? Talvez para alguém. Por quê? Porque para algumas pessoas, o padrão de cronificação pode ser alimentar. Agora, para o sujeito que cronificou, que nem eu, por abuso de analgésicos e principalmente alteração de ciclo circadiano de sono, por isso que eu até postei um story comendo, tipo, mano, doce que todo mundo fala que não pode, chocolate e sorvete. Inclusive, eu tô fazendo isso o dia inteiro, só pra ver se, ó, se eu tiver crise aqui, você tá de prova, entendeu? Tu costuma ter? Como é que é a tua? Hoje, eu tenho, em média, uma crise leve a moderada por 1 a cada 2 meses. Então, descronifico pra quem tinha dor todo dia, porra. Tá maluco? E hoje, a minha passa com analgésico simples, que é outra coisa. Quanto mais cronificada, mais resistente. Então, você toma remédio e ele não funciona. Então, não é... Se a crise pode durar de 4 a 72 horas e ela não funciona, o remédio abortivo ali, abortivo não tem nada a ver com aborto de bebê, tá? É abortivo de cessar a crise. O remédio para a crise não funciona, ela vai durar mais perto de 72 horas, 3 dias. Se o remédio funciona, ela pode durar meia hora. Entendeu? Cara, eu acho que eu já tive isso aí umas 3 vezes na vida, cara. Não sei se faz sentido, mas uma das vezes eu lembro muito claramente que eu tinha uns 16 anos e eu... Cara, tinha alguma coisa pra fazer, sei lá. Eu sei que num dado momento eu tava com meus amigos de dia e a gente tinha que tirar umas fotos lá de um lugar, tipo um trabalho escolar, alguma coisa, cara. E eu tava com tanta dor de cabeça que aconteceu justamente isso de eu não conseguir mais falar, velho. E eu tava com dificuldade até de meio que de raciocinar, velho. Eu olhava pras coisas assim, eu não lembrava eu não lembrava a palavra que se referia ao determinado objeto. Tipo, eu olhava ali e eu não conseguia dizer que era a câmera, cara. Eu pensei assim, eu morri. Eu vou ficar assim, velho, eu vou ficar retardado, eu não vou mais conseguir viver, velho. Aí eu liguei pra minha mãe e tal, mandei ela me buscar. E nessa época eu nunca tinha fumado maconha, tá, galera? Só pra avisar. Eu tinha 16 anos, fui fumar a primeira vez com 22 anos. Que ela, não, tava com os amigos lá fumando maconha, esqueceu como é que fala. Eu, caralho, 4. Não tinha feito nada. E, cara, eu fiquei desesperado, né? Imagina. Daí fui pra farmácia, pá, tomei um remédio. Não adiantou meio que nada. Daí fui dormir, velho, tá ligado? Daí deu aquela apagadona assim, acordei bem. Mas eu lembro que nesse período, assim, ao longo da minha vida, eu costumava ter muito um desconforto, assim, no final de tarde, cara. No lusco-fusco. Eu não sei se faz sentido, vou falar as coisas que já aconteceram na minha vida. É pra isso que eu tenho sem groselha. Principalmente na praia, cara. Tinha alguma coisa com assim, aquele... Com brilho que você via, um borrão de luz. Eu tinha muita dificuldade de enxergar no final de tarde, cara. Assim, sabe? Tipo, meio que esses borrão de luz, assim, quando tava na praia, o sol ia se pôr. Cara, eu não conseguia, tipo, te enxergar daqui e ali, velho. Direto, assim. Daí já me dava uma dor de cabeça e isso me dava um... Isso pode ser uma aura, porque geralmente ela é progressiva. Então, você começa com um borrão que ele vai crescendo. Pode ter os flashes luminosos ou não. Às vezes tem, às vezes não. E depois, geralmente em poucos minutos, já vem a dor de cabeça. Para que a gente fale enxaqueca, por definição, você tem que ter pelo menos 5 episódios na vida. Bom, qualquer momento. Eu tô salvo, eu acho. O problema é que assim, a gente põe esse número de 5 porque precisa diferenciar de outras coisas, tá? Então é meio que um número de segurança. Então, teoricamente, se a doença é crônica, a pessoa vai ter mais episódios. Só que tem pessoas que têm uma frequência de crises muito baixa. Muito baixa.
tipo, uma vez por ano, é algo raro? Eu já vi gente que teve, assim, 3 vezes na vida e que você investigou e não chegou a... Teoricamente, pelo guideline, assim, pelo consenso, você não pode bater o martelo que é enxaqueca porque não bateu 5 crises. Mas você excluiu e não tem mais nada que explique. E é aquilo que eu te falei, a doença, na real, ela é uma fragilidade genética. Então, tem pessoas que vão ter uma tendência maior a ter crise e pessoas que vão ter uma tendência menor. Beleza. Tudo na medicina tem 2 extremos, um do exagero e um da falta. Às vezes você tá nesse extremo daqui, tá ligado? E aí, esse extremo daqui, talvez, ou você às vezes teve outras crises, mas não foram... Porque essa que eu tava te descrevendo é a crise clássica. É a que a gente usa, a pessoa tem que ter 5 episódios clássicos pra gente bater o martelo e falar que esse é o diagnóstico. Só que você pode ter, eu tinha até um professor que falava isso, você pode ter enxaqueca e você pode ter enxaquequinha. Entendeu? Então você pode ter uma dor que tem, às vezes, características de uma outra, que é a cefaleia tensional, que é uma dor que é mais em peso, mais dos 2 lados, não dá aura, não tem tanta sensibilidade à luz, barulho, cheiro, isso acaba não sendo tão relevante, não costuma causar náusea, não costuma piorar com o exercício. É a dor de cabeça do não. É um peso na cabeça e mais nada. Essa é a cefaleia tensional, né? E tem uma coisa que a galera... médico que não sabe o que tá falando inventou, que o pessoal fala que é enxaqueca tensional, que essa porra não existe, né? Porque a pessoa acaba sentindo muita dor no pescoço e fala, você tem enxaqueca tensional. Não, essa porra não existe. Isso aí é dor no pescoço. Não, isso é só enxaqueca e às vezes pode ser enxaqueca crônica, porque a enxaqueca crônica, a pessoa vai tendo dor contínua e depois picos de dor no meio dessa dor contínua. Então ela tem uma dor basal contínua, que entre esse mar de dor contínua, ela tem os picos, as crises mais intensas. Maravilhoso. Imagina como era a minha vida nessa bosta. Tá? Caraca, velho, que foda, mano. E enxaqueca, 80% das pessoas tem dor no pescoço. Então a pessoa confunde. Tem até um estudo que foi num centro, se não me engano, um centro americano, que eles foram avaliar todo mundo que chegou com dor no pescoço e fez o tratamento no pronto-socorro e tal, e depois eles foram dar um segmento para ver o que fechava o diagnóstico dessas pessoas. E foram atrás, que é uma coisa que geralmente você não faz. A pessoa vai no pronto-socorro e toca a vida depois, beleza? Agora, nesse estudo, eles foram atrás e descobriram que 60% das pessoas que entraram no pronto-socorro com dor no pescoço, na verdade, tinham enxaqueca. Caraca, velho. Eu tenho pacientes que têm enxaqueca sem dor de cabeça ou praticamente sem dor de cabeça, só com dor no pescoço. Mas que dor no pescoço? Aquela dor... É uma dor, geralmente aqui atrás, na região dos ombros, e aqui em cima, onde fica tudo tenso, parece um bloco de pedra. Tem outras coisas que fazem isso também, lógico. Mas enxaqueca é uma delas. E eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela passou 20 anos indo no ortopedista por causa disso. Nada funcionava. Aí um dia, aleatoriamente, ela foi na farmácia, nem sei se era farmacêutico, às vezes foi o balconista e falou, toma esse remédio. E deu um remédio que era bem específico para enxaqueca, que é o sumatriptano, que não era para melhorar outros tipos de dor. Ele até funciona para uma outra dor, mas são dores muito raras. E aí melhorou. Ela voltou no ortopedista e falou, cara, por que melhorou com esse remédio? Aí o cara não sabe explicar. Então, assim, imagina, se ele não sabe explicar quantos pacientes ele já deve ter visto com a mesma situação. Puta, daí fica lá instalando a coluna. Exatamente. Não adianta nada. E que tem a fisioterapia, por exemplo, ela tem a sua aplicação para enxaqueca. Mas não, se não é o problema do cara. Tem aplicação para enxaqueca. Ela tem aplicação para enxaqueca. Por quê? Porque a enxaqueca ela pode cronificar de várias formas. Remédio usado errado, alterações comportamentais e emocionais, alterações de sono e hormonais, blá blá blá, e alterações musculares, principalmente na região do pescoço e dos ombros. Então, a pessoa pode ter, por exemplo, como ela vai ficando com toda essa musculatura dura e tensa, ela pode desenvolver um outro tipo de dor de cabeça, chamada cefaleia, que é nome técnico. Cara, nome técnico assim, o médico inventa para as pessoas não saberem o que significa. Então, cefaleia significa dor de cabeça, só isso, mais nada. Tá. É a cefaleia cérvico de pescoço gênica, então, de origem, genes, no pescoço.
E aí, essa é uma dor de cabeça que a gente chama de secundária, que não é de origem genética. E ela pode ser causada pela própria enxaqueca, que fica deixando a musculatura tão tensa que vira uma dor de cabeça própria e acaba fazendo com que a própria enxaqueca cronifique. Ou seja, a própria doença gerando a cronificação dela mesma. Quando tu fala cronifique, tu quer dizer que ela se torna recorrente. Cada vez mais. Só que isso de maneira reversível ou não? Porque o que eu penso assim... Amém. De maneira reversível, porque senão não tava aqui, velho. Isso, mas eu digo o quanto tu cronificou ela, tu sempre pode descronificar. Teoricamente, sim, só que tem casos onde o negócio fica muito feio. Absurdo, onde o cérebro... Porque assim, se tem uma coisa que o nosso cérebro faz, é aprender. Ele aprende merda, do mesmo jeito que ele aprende coisas boas. Sim. Então, às vezes, ele aprende a gerar tanta dor, a gente chama isso de sensibilização central, e ele tá tão sensibilizado, que praticamente nada faz passar. Agora, hoje em dia a gente já tem muito recurso, então é muito raro a gente não conseguir reverter uma cronificação extrema. Cara, o meu recorde no consultório, pra você ter ideia, é de um paciente que usava por mês, você faz a conta depois por dia, você que é um engenheiro aqui, 1.550, e eu esqueci a unidade, comprimidos de analgésicos. Que isso, mano? Faz a conta que tu é um engenheiro. Tomar uns 37. Faz aí, Gabriel. 50 e poucos. Quê? Por mês. 1.550 e por aí. 1.550, isso aí então. 50 e poucos. Exato. Puta que pariu. Não, ele basicamente tava estudando pra concurso. Ele ia chupar igual bala. É isso. Ele... Tá, mano, mas ele é idiota. Tipo, o cara... Tá vendo isso aqui? Não, mano, ele é idiota, pô. Cara, mano, assim... Tu tomou um remédio e não passou, pô, beleza, vou tomar mais Mas esse é o ponto, passa. Ah, mano, mas daí tu tomar 50, velho? Porque no começo passava, e aí, pô, no começo durava um dia, depois dura 20 horas, depois dura 12 horas, depois chega uma hora que não dura mas minuto. Aí não tem como, cara. Aí tu me dizer que o cara, ele olhar assim pra semana dele e ele pensar, olha, aqui em uma semana, 50 vezes... Não, mas você acha que ele fez a conta? Quem fez a conta fui eu. Não tem como, cara. Não tem como o cara olhar em algum dia da vida dele. É impossível, cara. Tipo, o cara é muito burro, mano. Mas é óbvio, cara. Tá muito errado. Tá muito errado. Tu tá estudando pra um concurso, tá? Beleza. Terminou o teu dia antes de dormir, tu olha assim, nossa, hoje eu chupei 50 remédios. Tu tem que parar tudo que tu tava fazendo e tu ir pra um hospital e tentar solucionar a tua vida. Mas você acha que ele já não tinha ido? E não tinha solucionado? Não. Ah, tá. Porque esse é o ponto. Cara, que inferno, tá. Esse é o ponto. Tô com pena dele agora, desculpa por te chamar de burro. Não, ele não é, ele é inteligente. Ele é super inteligente. Só que, como é uma coisa que ela é progressiva, a pessoa não vê acontecendo. Cara, tá, mas... Chega num ponto... Deus, velho. Cara, chega num ponto que, velho, a pessoa, a hora que ela se enxerga... Eu tava esses dias conversando com uma colega que falou que tem um remédio que chama Naramig, que se usa muito para enxaqueca porque é um dos triptanos mais baratos, é o triptano mais barato que tem. Então a galera usa muito ele. Pô, ela pegou um paciente que usou 20 no mesmo dia. Cara, 20 em um dia, e esse remédio, ele é um remédio que em excesso tem tudo para causar uma alteração cardíaca grave. Então, assim, ela tá contando, cara, eu peguei essa paciente, assim, meu primeiro medo é que ela estivesse infartando na minha frente. Então, assim, porra, você tá fudido. É que a pessoa só quer que a dor passe. Isso. Muito. É isso. E ela já foi no hospital, já fez tomografia, já fez o caralho a 4, e falou assim, e essa frase é uma frase de merda. Porque a pessoa vai no pronto-socorro e o cara fala, não, tá tudo bem, é só uma enxaqueca. Então, se é só uma enxaqueca, a pessoa fala, então não vou morrer disso. Ela morre com isso. Só que ela morre numa vida de merda. Ela morre numa vida lixo. Ela morre na vida que eu tive. Quando eu tinha dor todo dia. E assim, é tão... te engana a um ponto que... Pô, eu te falei, eu tive enxaqueca crônica 2 vezes na vida. Eu já era... Primeira, tudo bem, eu tava no final da faculdade, tá, eu não era neurologista, mas, porra, 6º ano tu já é médico, tá ligado? É o último ano. Então, teoricamente, eu tinha que ter uma noção. E eu não enxerguei a merda que eu tava fazendo.
Depois, fui pra Marinha, não sei o quê. Voltei depois, eu entrei na residência, porque quando você pode ir para as Forças Armadas, você deixa sua vaga trancada quando você passa. Eu fiz isso. Minha vaga ficou trancada, eu servi 1 ano e tal. E aí depois eu voltei para fazer a residência no ano seguinte. Beleza. Primeiro ano, beleza. Segundo ano, eu tava na mesma merda. Eu tava fazendo a mesma coisa. Quando eu percebi, eu tava tomando remédio todo dia de novo. Aí passou do segundo pro terceiro ano, que aí, já a carga de trabalho diminui bastante, né? Aí eu falei, estou fazendo muita merda, preciso fazer alguma coisa direito. Então aí eu comecei a controlar tudo, mudei a minha rotina e tal, e consegui descronificando de novo, sem o tratamento de choque, igual da outra vez, entendeu? Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho, deixa o like, se inscreve.